Bom, hoje vai dar até pra jogar mais uma partida, então vamos nessa. Buscando aqui um adversário, agora com brancas. Eu vou seguir assim, jogando E4, igual eu fiz na primeira partida. De novo ver esse cavalo C6. Qual que é a do pessoal com esse cavalo C6, com essa Nizovic? A primeira partida foi E4, cavalo C6, agora veio cavalo C6 ao toque, assim. Então, tá, na primeira partida eu joguei D4. Deu bem certo. Mas dessa vez eu vou jogar cavalo F3, que é outro lance bastante natural e pode transpor, né? Para caso as pretas façam E5, pode transpor para uma coisa mais normal. Então, vamos aqui. Geralmente quem joga essa ordem, eu ia falar que faz D6, mas aqui já veio o cavalo F6. Assim, agora eu já acho que é provocação demais jogar cavalo F6 nessa posição. Eu poderia continuar jogando cavalo C3, esperando transpor para algo. Mas quando o adversário joga de um jeito tão provocativo, é difícil você não punir, né? Se não jogar de um jeito concreto. Então eu vou mandar E5 e vamos ver para onde que vai o cavalo preto. Eu vou ganhar mais espaço no centro, né? Que é o que dá para fazer. Pode transpor para uma Alekhine, por exemplo. Cavalo D5, C4, cavalo B6, cavalo E4. Esse aqui. Olha, vou jogar D3 e atacar o cavalo. Ele só tem essa casa, né? E aí eu vou jogar D4 e vou atacar o cavalo de novo. Afinal, não tem como ser ruim, né? Eu tô ganhando espaço. Cavalo G5. Esse não vai dar um vídeo legal, pessoal. Esse aqui já caiu uma peça. E aí F6. Isso aqui não vai. Isso aqui não vai render. Cavalo toma. Peça mais, né? Limpa, limpíssima. E6, se eu der cheque. Aí G6 eu volto a dama e tem uma torre caindo ali. Quando jogar a torre G8 eu tomo em H7. Bom, cheque, C3 ataca mais uma peça que tem outra no ar. Que é isso, meu amigo? Pior que o pessoal de 400 estava jogando direitinho, né? As primeiras partidas ali estavam. Pô, Ponzianezinha na anterior deu trabalho pra caramba. Agora aqui já virou uma doideira, né? Simplesmente liquidação das peças. Aí não vai dar, né? Eu troco as damas, tomo mais um peão. Vamos lá, vou até. Isso aqui vou até jogar rápido, que é pra terminar logo e a gente ter tempo de jogar mais uma partida. Acho que essa partida dispensa muitos comentários. Que isso, rapaz. Chegou a tempo de bloquear o peão, ó. Quero ver como que aquele bispo vai jogar agora. Eu vou criar uma parede aqui de peões. Ah, não. Podia ter promovido. Eu nem promovi aqui. Eu tava pensando muito que ele ia pôr o rei em H8. Mas tá aqui já mate nos próximos, né? Essa eu nem sei se dá pra comentar muita coisa, pra falar a verdade. Vamos tentar, vai. Então eu joguei 4 e veio cavalo C6, que foi a mesma abertura da primeira partida. Naquela partida eu joguei D4. Engraçado que acho que se eu fizesse D4 ele ia ter jogado do mesmo jeito, cavalo F6, mas enfim. Joguei. Cavalo F3 é um lance até eu acho que mais preciso do que D4, pra falar a verdade. Porque se eu não me engano eu comentei na primeira partida que D4, D5 aqui é o melhor para as pretas. Mas enfim. Cavalo F3 eu fiz na esperança de transpor depois de G5. E aí eu podia jogar ou uma Rui Lopes ou uma italiana, porque eu queria explicar essas aberturas. Mas eu lembrava que quem faz essa ordem geralmente joga D6 para manter uma posição mais flexível, assim, para não definir tão cedo. E se D4 agora pode considerar cavalo F6 ou pode jogar um G6, assim, joga meio que uma pirque com cavalo em C6 já. Tem quem faz isso de pretas, já vi o Carlsen jogando assim, por exemplo. Agora, quando veio o cavalo F6 aqui, esse lance já é bem difícil de não responder de forma ativa.
Porque tá muito bom pra jogar E5, né? Tá muito bom, assim. Então, jogar cavalo C3 agora já seria passivo demais, eu acho. Porque E5 tá chegando com ganho de tempo. Então, eu fui. E aí eu tava esperando o cavalo D5. Que eu acho que vai acabar virando uma espécie de Alekhine. C4, cavalo B6 e D4. Agora, é legal porque contra D6... Eu tava considerando mais E por D6, pra falar a verdade. Mas o computador, ele gosta de E6 aqui. É uma sugestão que ele dá interessante. Bem interessante essa. Tem mais de um lance que ele considera aqui. Cavalo C3 é uma jogada que ele dá. E por D6 também, que era o que eu pensava. Mas E6 é bem legal. Se tomar de bispo, leva D5. Cai uma peça. Se tomar de peão, joga sacrificando mesmo. Cavalo C3 e esse bispo não desenvolve direito. E mesmo jogando G6, bispo G7, a ala do rei preta vai ficar suscetível a uns ataques aqui, né, com H4. Profunda essa linha, esse E6. É uma ideia legal, mas não é tão simples. Eu acho que seria mais simples E por D6. E aí, por exemplo, E por D6, joga bispo E2 aqui mesmo. Porque, bom, nessa posição o branco tem mais espaço por causa dos peões. Simplesmente eu ia jogar dessa forma. Digamos, roque, cavalo C3, bispo E3, H3, ia fazer uns lances assim. E os peões sempre dão um jogo mais tranquilo para as brancas. Dão mais liberdade, mais espaço, né? Mas aí o cara joga cavalo E4. Esse já não tem como. Depois de D3 aqui, em posição dele, vocês veem que dá 2 pontos, né? Erro básico de principiante, né? De jogador iniciante. Não luta pelo centro. Sai jogando com as peças e o que faz agora, né? Ele jogou cavalo G5, aí a partir daqui a partida já acabou. Mas cavalo C5 era o único e ia fazer D4. Eu não sei o que ele vai fazer com as peças agora. Os cavalo E6 D5, os cavalos A6 D5 também. Eu vou ganhando espaço e empurrando os cavalos. Então, isso aqui já tá muito ruim para as pretas. Mas depois do cavalo G5 aí acabou, né? Aí é peça a mais e não tenho o que comentar. Então vamos para mais uma, vai. Como essa foi bem tranquila, bem curta, vamos fazer 2 partidas nessa. Procurar mais uma de 10 minutos. Ixi, esqueci de mudar o rating, que tava 424 e o placar. Mas vai assim mesmo. Então, dobrei brancas. Vou E4 de novo. O que eu ia dizer é que nessas primeiras partidas eu vou jogar bastante E4. Pra gente ver bastante posição aberta. Não sei até qual rating que eu vou, mas vai dar muita partida, né? Então eu vou jogar bastante E4 pra ir explicando mais esse tipo de posição. E de repente mais pra frente a gente muda e eu vou mostrando peão dama também. Então finalmente fizeram E5, né? O mais clássico. Vamos lá. Cavalo F3. Ataque E5. E aí veio a Philidor. A Philidor, ela é uma abertura bastante sólida. Hoje em dia ela tá até mais popular do que 20, 30 anos atrás, digamos. A galera tá jogando sério. Até eu jogo Philidor às vezes. Ela tem só um pequeno problema estratégico, né? O preto defende o peão em E5 com outro peão, que é uma forma muito sólida de reforçar o centro. Mas dessa forma ele permite que as brancas joguem D4 com mais liberdade. Não que cavalo C6 evite D4, mas aqui eu tenho mais liberdade para fazer o D4 e pegar o centro. E a ideia é justamente ficar com espaço no centro, porque depois de E por D4, que é o melhor lance, inclusive, as brancas têm um peão em E4 contra nenhum das pretas, né? Porque o peão em D6 ele tá no que a gente chama de pequeno centro. Agora, essa jogada desse C5 já me parece um lance um pouco suspeito, assim, porque ele enfraquece o ponto D5. A questão é qual seria a melhor forma de explorar isso. Eu acho que eu vou voltar o cavalo para F3 mesmo. Mas pensando um pouco, em algumas posições é interessante aproveitar esse avanço do peão para dar um cheque aqui em B5. Esse bispo D7 troca e volta o cavalo para F3, mas aí fica muito mais fácil de dominar a casa D5. Então acho que eu vou fazer isso. Eu acho que o cavalo F3 primeiro estava ok, mas eu vou dar esse cheque aqui por conta dessa ideia. Se ele jogar bispo D7 eu troco, volto o cavalo para F3, na cavalo C6, aí eu ganho. Pera, aí não deu também. Aí caiu a torre, eu vou ficar com qualidade a mais. Aí não, né? Aí não, pô. Pelo jeito, esse vídeo aqui, esse episódio do speedrun vai ser bem curtinho, né? O pessoal não tá colaborando muito nas partidas. Ele já ficou com qualidade a menos e... Roca, não pode tomar em E4 que leva torre 1. Aí, não, mas aí já era. Ixi, aí o cara perdeu a dama. Aí não dá também.
Aí não vai rolar. Vamos lá, vou terminar rapidinho. Se a gente vai jogar uma terceira ainda e vamos ver. O cara tá pensando. Não, já sei, essa partida eu vou usar ela para explicar um outro conceito, uma outra dica que eu acho bem útil para quem tá evoluindo, né? Quem tá aprendendo os princípios básicos do jogo. Então, a dama cai com cheque, agora o bispo também tá caindo. E vamos que vamos, né? Ele vai cobrir, eu acho, para não perder o bispo. Aí eu vou já ativar, né? Aproveitando a cravada. Engraçado é que o pessoal não abandona, né? Ó, atrair. Aí eu falo, pô, engraçado que o pessoal não abandona, eles ficam jogando assim também, mas eu atraí a desistência. Não foi combinado, não. Ah, vamos lá. Então, o cara começou ok até, porque a Feridora é uma abertura que eu não acho que é tão ruim quanto a fama dela. O Dubov joga bastante Feridor, Carlsen jogou Feridor recentemente. Eu joguei contra o Fear no Brasileiro de 2023. Então, é jogável, com certeza. Tem que saber uma coisa ou outra, né? Mas é uma abertura muito sólida. Um dos defeitos estratégicos dela é que permite D4 um pouco mais confortável para as brancas. Não que cavalo C6 não permita também, tá? Porque tem a abertura escocesa. Mas é diferente, porque com o cavalo em C6, as pretas estão fazendo pressão em D4 além de defender E5. Então, de certa forma, as pretas estão lutando por essas duas casas. O D6, ele defende E5 de forma muito sólida, mas ele não luta pela casa D4. Então, fica mais fácil das brancas ganharem espaço aqui. Ele jogou E por D4, que pra mim é o melhor lance. Tem aquela partida bem famosa do Morph com Bispo G4, né, o mate da ópera, que eu já analisei pro canal. E tem cavalo D7 aqui, mas o melhor lance mesmo hoje em dia é considerado o correto é E por D4. Ah, e tem cavalo F6 aqui também. Mas o que o pessoal joga mesmo hoje em dia é E por D4. E aí cavalo por D4. Tá. Aí assim, uma dica útil que eu dou para quem tá começando você não precisa ter um repertório de abertura super detalhado, super fino, assim, né? Dá para você começar com uma abertura como a Feridor, que é um pouquinho inferior, mas ela é muito sólida e tem muito jogo. Mas o mais importante quando você está aprendendo sobre os conceitos de abertura faz o simples. Você não precisa tentar fazer coisas muito sofisticadas no xadrez, na abertura. Se você não tem um domínio completo do jogo, ainda do cálculo, essas coisas. Então, o que seria o simples aqui? Que inclusive é a variante principal dessa abertura. Desenvolve o cavalo F6 pressionando E4, desenvolve ganhando tempo. Cavalo C3. As brancas defendem e desenvolvem mais uma peça. Bispo E7, põe o rei em segurança. Pronto. É isso, ó, as pretas já desenvolveram duas peças e vão colocar o rei em segurança no próximo lance. Então, sei lá, se joga bispo E2, roque, roque, ok, porque as pretas já estão com o rei seguro. No próximo dá pra jogar torre 8 e colocar a torre na coluna aberta e começar a pressionar o peão de E4. Então, olha como o jogo das pretas aqui não demanda nada muito profundo, né? Você vai desenvolvendo as peças e cumpre os princípios da abertura. Traz sua peça para o jogo, põe o rei em segurança. O que realmente é um pequeno problema estratégico, uma leve desvantagem, é o fato das brancas terem peão em E4 e as pretas não terem peão no centro. As pretas têm o que eu chamei do pequeno, o que a gente chama, né, um termo assim, que é o pequeno centro, que é esse peão em D6. Por que a gente fala? Por que chama pequeno centro, né? Porque ele controla casas do próprio território. Então ele controla C5 e E5. Não controla a casa do território adversário, como o peão de E4, que luta por D5 e F5. Mas por outro lado, ele dá uma estabilidade na posição preta, porque eu não consigo avançar ganhando mais espaço em cima do cavalo, por exemplo. E o que é um leve defeito, que pode vir a ser um defeito para as brancas, é o quê? O peão de E4 ele é uma vantagem estratégica, porque ele dá um pouco mais de espaço, que acaba dando também mais mobilidade para as peças brancas. Mas ele é um alvo que as pretas podem pressionar, por isso que o preto joga torre 8 para fazer bispo F8 aqui e começar a atacar o ponto E4. E às vezes pode fazer também cavalo D7, cavalo C5, pode jogar de outras formas, aumentando essa pressão em E4. Então, se por um lado ele é uma vantagem estratégica, por outro, um dia ele pode vir a ser um problema posicional. E aí depende muito do que cada lado vai fazer, né? Agora é interessante porque a variante principal dessa linha com bispo E2, ela segue assim, ó. Poderia ser uma variante F4, e é aqui bispo F8, bispo F3. E nessa posição, o melhor lance para as pretas é C5. Aqui dá para ele jogar C5, porque depois de algo como cavalo E2,
cavalo C6. E aí até que ele consegue tirar as peças pretas com mais facilidade. Ele pode ter um bispo G4 aqui para forçar uma troca, ou pode pôr esse bispo em E6 ou D7. O cavalo agora está desenvolvido de um jeito mais ativo. É claro que isso não vem de graça, assim, as pretas enfraqueceram a casa D5 e tem o peão de D6 atrasado. Mas por outro lado, eu não tenho como explorar nenhuma dessas vantagens de forma imediata e muito concreta, nem a casa D5, nem o peão de D6. Então assim, o jogo segue, né? É uma posição interessante, tem jogo para os dois lados, talvez é um pouco mais fácil para as brancas, mas não é que as pretas já estão piores aqui. Tem bastante jogo ainda. Ele tentou fazer esse plano de forma direta na abertura, porque ele jogou depois de cavalo D4 C5 diretamente. E aqui eu já acho que é uma ordem pior, porque de primeira eu considerei só tirar esse cavalo logo, só tirar ele. Então eu estava muito na dúvida se eu fazia... Eu pensei em cavalo E2, por exemplo. E aí cavalo F6, cavalo C3, parece um pouco estranho o cavalo tá em E2, né? Mas a ideia é que depois de bispo E7, eu posso, por exemplo, ou jogar cavalo G3 para bispo C4, ou eu posso trazer esse cavalo para F4 e já ficar de olho na casa D5. Então depois, quando eu colocar o bispo em C4, eu vou ter 3 peças aqui já de olho no posto avançado, o que é bem bom para as brancas, assim, já me dá uma vantagem posicional estável. Eu também pensei em simplesmente tirar esse cavalo para F3. E aí cavalo F6, cavalo C3, mesma coisa, desenvolvo o bispo para C4 aqui, jogo com bispo F4. Em comparação com a posição que a gente viu ali, se ele tivesse feito os lances corretos, o peão branco já estava em F4, então não era tão fácil de pressionar D6. Mas aqui eu consigo jogar bispo F4, dama D2 e torre D1, por exemplo, e atacar o peão. Só que eu acho que do jeito que eu joguei eu acho que é ainda mais forte. Assim, o computador aqui, pelo que eu tô vendo, ele gosta mais de só tirar o cavalo E2 ou cavalo F3. Mas esse bispo B5 também me parece uma ideia muito interessante. Eu emprestei isso aqui de uma variante da siciliana. Tem uma variante que é C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3. Isso aqui tudo é bem popular. E, por exemplo, eu de pretas jogo a Najdorf, que é a A6. Contra a Najdorf, vamos supor que as brancas joguem bispo E2 ou bispo E3, alguma coisa assim. As pretas geralmente jogam com E5. Dá para fazer outros lances, mas o que eu faço é E5, por exemplo. E aí surge um jogo bem posicional, que é muito parecido com... assim, é completamente diferente, mas ao mesmo tempo é parecido, né? Porque a gente tem a mesma característica posicional, que é a casa D5 e o peão atrasado em D6. Agora, se as pretas jogam direto E5, e a gente viu isso no Candidatos desse ano, a partida do Caruana contra o Nakamura na primeira rodada do torneio, aqui as brancas têm bispo B5 cheque, por isso que a 6 é um lance importante para não levar esse cheque. Porque a ideia é que se bispo D7, aí troca os bispos, e depois de dama D7, cavalo E2. O cavalo vem para G3 e as brancas já têm um domínio muito forte do ponto D5. Então isso já dá uma vantagem posicional. Depois, o próximo passo é que as brancas querem jogar bispo G5, por exemplo, trocar em F6 e ficar com os dois cavalos contra o cavalo e o bispo mal. E se jogar cavalo BD7, que é a melhor alternativa, né, para não trocar esse bispo aqui, não ficar com tantos problemas nas casas brancas, aí é cavalo F5. E a ideia é trazer esse cavalo para E3 e já ficar de olho também no ponto D5, que às vezes o bispo pode ajudar a lutar por essa casa também. Então, na partida, a gente está falando de uma outra abertura, mas surgiu um padrão parecido. Né? Porque quando ele faz C5, fica mais fácil de considerar esse cheque aqui. E aí a ideia é bem parecida. Se cavalo D7, eu ia jogar cavalo F5. E eu nunca preciso me preocupar com esse cheque aqui, porque cavalo C3, né? Eu defendo o bispo. E a ideia é basicamente a mesma. Eu quero pôr um cavalo em C3, trazer o outro para E3 e pegar a casa D5. E inclusive aqui o cavalo já está pressionando D6 também. Eu tava esperando o bispo D7 aqui. E aí bispo toma, dama toma. E agora eu teria que ver, mas... Bom, eu tava considerando muito jogar cavalo F3 mesmo. Cavalo F6, cavalo C3. Com um plano bem simples, que é jogar bispo G5. Jogar bispo G5, trocar ele pelo cavalo de F6 e ganhar a casa D5 pro meu cavalo. Essa seria uma ideia. Mas também daria para fazer isso com o cavalo E2, assim, algo parecido. Esse cavalo F6, cavalo C3. Porque a diferença é que com o cavalinho E2 ele pode pular para F4 e D5 também. Então acaba até ajudando o plano. Mas bom, não saberemos como esse plano ia acabar se desenvolvendo, porque o cara jogou cavalo C6. E aí depois de cavalo por C6 acabou, né? Basicamente ele não tem defesa, que ele tomou. Se ele jogasse dama B6 para atacar duas peças,
Aí cavalo por A7, né? Esse. Bom, esse aqui ele não ficaria com peça a menos, na verdade. Ele joga bispo D7, troca, e o cavalo tá preso. Só que aí depois que eu faço o roque, por exemplo, torre A7, cavalo C3, sei lá, né? Eu tenho o peão a mais e o rei dele todo aberto aqui. Então essa posição tá dando quase 4 pontos já para as brancas. Mas enfim, depois que ele tomou, aí já era. Tá muito perdido. Bom, então assim, a dica que fica é isso. Não precisa fazer nada de muito especial na abertura. O seu foco tem que ser tirar as peças, colocar seu rei em segurança. Na medida do possível, não dá todo o centro para o adversário, porque até aqui tava ok para ele, para falar a verdade, né? Assim, ele cedeu um pouco do centro, porque a gente já tem essa leve vantagem de espaço para as brancas com peão em E4 e outro em D6, mas não é o fim do mundo, para falar a verdade. Não é que ele vai perder por conta disso, ele talvez fique um pouquinho inferior só. Mas se ele continuasse de um jeito natural, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7 e roque, teria uma posição jogável, que inclusive eu jogo às vezes de pretas. Então, a dica principal é essa. Sem querer inventar muito na abertura. Tira suas peças, põe o rei em segurança, não negligencie muito o centro. E é isso. Se em 15 lances você conseguir fazer isso e tirar suas peças pro jogo, ou entre 10 e 15 lances, tá ótimo. Você vai ter uma posição jogável. Mas, então por enquanto temos aqui é, 4 vitórias, acho, né? Porque eu esqueci de marcar a anterior. E o rating atual foi para 432. Vamos indo, estamos subindo aí. E vamos ver o que rola nas próximas.